Bom dia, internautas. Eu sou o J. Porcino. Estamos iniciando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o senhor Carlos Wizar Martins. Senhor Carlos Wizar Martins, muito bom dia. Obrigado por vir ao programa Caminhos de Sucesso. Bom dia, satisfação estar com você e com todos os amigos que estão sintonizados. E quando eu disse nossos estúdios, desculpem a gafe, nós estamos hoje transmitindo direto dos estúdios da TV Wizar, gentilmente cedido pelo Sr. Carlos Martins. Muito obrigado por essa deferência também. Sempre à vontade. Antes de iniciarmos o bate-papo de hoje, eu vou me permitir ler um pouquinho quem é o Sr. Carlos Wizar Martins para vocês, meus amigos internautas. A trajetória do professor Carlos Wizar Martins é marcada por uma sucessão de conquistas profissionais. Realmente é um homem vencedor. Ele foi garçom, vendedor, é professor e hoje é o presidente do grupo Multiholding e é o fundador da Escola de Idiomas Wizard. O Sr. Carlos fez da escola uma das maiores redes de franquias de ensino de idiomas do mundo, com mais de 1.200 unidades no Brasil e entre outros países, como Estados Unidos, México, Japão e China. Ele também preside o grupo Multiholding, que engloba, além da Wizard, as redes que vocês conhecem, Alps, Skill, IASIG, Quatrum, Bit Company, SOS, Microlins, People e Smart. Como vocês podem ver, uma pessoa que começou como garçom, hoje preside um conglomerado de ensino, de empresas de ensino profissionalizante, e é um presidente de uma multinacional brasileira, praticamente, não é, Sr. Carlos? Somadas, as redes têm mais de 3.000 escolas e um faturamento anual de 3 bilhões de reais. Agora, o Sr. Carlos recentemente lançou um livro. Nós vamos começar diretamente falando sobre esse livro, Sr. Carlos. O Sr. Carlos lançou o livro Desperte o Milionário que há em Você, pela editora Gente. Do dia do seu lançamento, que foi dia 27 de abril, até o dia 4 de maio, ele já constava na revista Veja como o 6º mais vendido. E agora já consta na relação da revista Época como o 1º mais vendido. Fale um pouco desse livro, Sr. Carlos, fale um pouco como o senhor se inspirou para escrever esse seu 3º livro. Em primeiro lugar, antes de falar a respeito do livro, eu gostaria de citar o momento que o Brasil está atravessando. Na história recente desse país, nós nunca tivemos um momento tão próspero como o momento que estamos vivenciando agora. Ou seja, os estrangeiros, sejam europeus, os industriais, sejam eles americanos, os asiáticos, estão fazendo investimentos no nosso país. E por que isso? Porque efetivamente nós temos uma moeda estável, nós temos uma condição política favorável e, acima de tudo, nós temos uma população de cerca de 30 a 40 milhões de novos consumidores dentro do país. Consequentemente, o país vive um momento muito satisfatório. Tanto é que, diariamente, Porcino, nós temos no Brasil 20 novos milionários. Então, ontem eram 20 novos milionários, hoje serão 20 novos milionários, amanhã mais 20 e assim sucessivamente. Então, significa que quando o país vive um momento de prosperidade, como o Brasil atravessa agora, as fortunas trocam de mãos. Então, a minha tentativa e objetivo, ao escrever o livro Desperte o Milionário que é em Você, é ajudar a população brasileira a despertar para essa realidade e eu apresento um passo a passo, como se fosse um mapa de como a pessoa pode sair do seu estado financeiro atual e atingir um estado de prosperidade. Isso é muito bom. E nesse passo a passo que o senhor ensina nesse livro,
vamos deixar que eles comprem o livro e leiam um livro para aprender. Mas quais são o tema principal do principal passo? Começa com planejamento, começa simplesmente com a boa vontade? O que essa pessoa tem que ter para poder chegar a ser um milionário? Logo no início do livro eu exploro o seguinte aspecto: toda pessoa que venceu na sua vida profissional, na sua vida financeira, primeiro ele passou por um grande fracasso. Então um amigo Porcino citou aqui que eu tenho uma trajetória de sucessos, mas no livro eu cito uma sequência de insucessos, ou seja, literalmente fracassos. Se você for conhecer mais de perto a minha história, Porcino, você vai ver que eu fui um péssimo aluno na escola. As notas dos boletins escolares da época eram um colorido entre vermelhas e notas azuis. Ou seja, o senhor Antônio sofria um pouquinho para poder... São Antônio e a dona Hilda sofreram muito para cuidar do menino. Tanto é que, enquanto aluno na época do colegial, primeiro e segundo grau, eu vinha repetir 2 séries escolares. Só fui terminar o ensino médio com a idade de 22 anos. Ingressei na universidade com 26 anos. Então vamos contar um pouquinho em detalhe essa trajetória, essa história, porque faz parte do nosso programa também, no primeiro bloco, a gente conhecer a fundo o que é essa pessoa que conseguiu alcançar os seus objetivos, alcançou seus sonhos e tem as suas realizações hoje. E daí, na sequência, eu vou responder especificamente a sua pergunta, alguns pontos bem pontuais e específicos de como a pessoa pode dar essa virada financeira, de sair do seu estado limitado financeiro para um estado de privilégios. Exatamente. Sr. Carlos, conte-nos um pouquinho o que foi viajar com o Sr. Antônio, seu pai, de caminhão pelo interior, vendendo mercadorias nas mercearias, e ele ficava no caminhão, o senhor tinha que descarregar, entrar. Eu não vou contar a história. Conta o senhor o que foi, o que o senhor aprendeu com isso daí? Qual foi o seu primeiro ensinamento? Eu costumo dizer que de minha mãe eu aprendi a fé, e com o meu pai eu aprendi o valor do trabalho. E ele era um comerciante, viajante de caminhão pelo interior do estado do Paraná. Ele carregava o caminhão na segunda-feira e passava a semana toda viajando de cidades em cidades, colocando, vendendo, distribuindo mercadorias. E no período de férias eu acompanhava. Agora, já com aquela idade de apenas 12, 13, 14 anos, o meu pai foi o meu grande herói, o grande mentor. Por quê? Ele sempre foi, e eu considero muito, como um grande vendedor. Só que em determinados momentos, Porcino, ele chegava em uma determinada cidade e ele ficava sentado no assento do motorista e ele dizia: filho, agora você vai entrar lá no mercado, você vai falar com o dono, você vai conferir a mercadoria, você vai ver como está o estoque, você vai tirar um pedido, você vai emitir uma nota fiscal, você vai receber o dinheiro, vai entregar o produto e vai completar o serviço trazendo o dinheiro aqui no caminhão para o pai. Ou seja, ele lhe ensinou todo o processo de vendas, desde o momento de ir ao estoque, verificar a necessidade até a entrega do produto final. E então, com o recebimento. Na época, Porcino, isso daqui para mim era uma grande diversão. Era uma brincadeira, por assim dizer. Mas sem perceber, naquela idade de 12, 13, 14 anos, eu estava sendo, entre aspas, treinado na arte de vender, na arte de negociar, relacionar-se, não ter medo de falar com as pessoas, ter essa capacidade de entender um momento que estava sendo ali colocado e finalmente entregar o serviço completo, entre aspas, ao chefe. E inclusive, uma vez conversando com o senhor, numa das nossas conversas aqui no Grupo Multi, o senhor me comentava que não existe um mau comprador, existe uma má argumentação de vendas. Até eu me lembro da frase que o senhor me disse: talvez você não esteja focando corretamente como realizar a venda. O senhor aprendeu isso bem jovem do seu Antônio. Qual é essa história que o seu Antônio contava? O que meu pai me ensinou foi o seguinte: todas as pessoas têm necessidades e eles anseiam preencher essas necessidades. A partir do momento que você é um prestador de serviço ou você tem um produto que lhe vem de encontro, a um encontro melhor, a essa necessidade do ser humano, é puramente uma questão de argumentação. Você saber colocar o produto, colocar e evidenciar as suas vantagens, oferecer num preço justo, que nem sempre significa ser o preço mais barato. Porque muitas pessoas pensam que para vender bem tem que vender mais barato.
quando isso não é realidade. As pessoas reconhecem um produto ou serviço de qualidade e elas estão dispostas a pagar mais por um serviço de qualidade. Ou seja, toda essa apresentação, essa base de argumentação é fundamental, porque a decisão da compra, por si, ela tem dois elementos. Primeiro, é um elemento racional. Ela quer saber que ela está fazendo um bom negócio. E segundo, tem um elemento emocional. Como que aquele produto, serviço, aquela compra, irá fazer com que ele se sinta bem após ter feito essa compra. Então, se o vendedor conseguir unir esse aspecto racional e o emocional, será um grande profissional. Perfeito, fantástico. O senhor comentou durante a primeira resposta sobre a fé e o que o senhor aprendeu da senhora sua mãe a respeito da fé. Conte-nos um pouquinho a respeito disso e conte-nos um pouquinho da sua experiência como missionário. Então, quando eu tinha idade de 12 anos, morava em Curitiba, meus pais já tinham 7 filhos. E naquela ocasião, 1969, meus pais diziam que o mundo estava próximo do fim, porque as pessoas já estavam perdendo o senso de orientação, senso de valores, o senso entre o certo e o errado, as pessoas estavam confusas nas suas prioridades. E a partir daquele momento eles começaram a buscar respostas para as verdadeiras perguntas da vida. Qual o propósito de estarmos aqui? De onde viemos antes de nascer? Para onde iremos depois da morte? E nessa busca espiritual, naquele momento, foi que eles conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. E a partir daquele momento feliz, um momento muito abençoado, eles começaram a ter as respostas que eles estavam buscando, que através da Bíblia, através dos ensinamentos que aqueles missionários trouxeram, fizeram com que as dúvidas deles acabassem. E simultaneamente, por si, eu comecei a aprender inglês com aqueles jovens missionários norte-americanos. Então, quando eu completei 19 anos, como membro da igreja, eu aceitei um chamado voluntário de servir como missionário. E por 2 anos eu passei em Portugal cumprindo esse trabalho voluntário para a igreja. Alguma passagem especial que o senhor gosta de lembrar, que o senhor gosta de dar como exemplo na igreja, nas suas palestras? O que eu pude observar durante o tempo de dedicação, que são 2 anos, em que você não tem remuneração, você vive com o teu próprio sustento, ou seja, ou você tem uma economia, os teus pais te financiam para fazer esse serviço, você não tem nenhum interesse, digamos assim, político, acadêmico, comercial. É uma doação. O que eu aprendi é a importância de um versículo na Bíblia que diz o seguinte: se você quiser encontrar a sua vida, você perdê-la a serviço do próximo. E quando você perde a sua vida a serviço do próximo, você acaba encontrando a própria razão da existência. Então eu acredito que aquele momento dos 2 anos de serviço missionário, um trabalho totalmente espontâneo e voluntário, eles foram uma base tanto emocional como espiritual para os desafios que mais tarde eu vinha vivenciar. Eu soube que o senhor teve uma Brasília azul, e que é uma história muito gostosa de se ouvir, sobre a sua fase de vendedor também, né, com essa Brasília. O que o senhor tem a nos dizer desse momento de mudança? Porque ela foi um marco também para uma mudança sua, né, na sua trajetória de vida. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, para poder situar os amigos, situar os amigos, em que momento que essa Brasília azul entrou na história, eu vou fazer um breve resumo, que novamente com o auxílio daqueles missionários eu pude estudar na Universidade de Brigham Young, lá no estado de Utah. Após a minha formatura, eu consigo um emprego na região de Campinas, especificamente em Mogi Guaçu, e venho trabalhar para uma multinacional que era especializada na produção de papel e de celulose. E naquela época, 1987, tudo que eu pensava, Porcino, era fazer uma carreira como executivo. Eu pensava, vou trabalhar alguns anos nessa empresa, depois eu consigo uma outra colocação numa outra multinacional e assim vou fazer a minha carreira. No entanto, em determinado momento, um colega de trabalho, ele me perguntou: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Então eu acredito que o meu lado empreendedor falou mais alto naquele momento. E eu pensei assim, aulinhas de inglês, isso significa mais dinheiro no bolso.
e mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. Aí já veio novamente na mente aquele ensinamento do Sr. Antônio. Exatamente. Né? Aproveite a oportunidade, ela está à sua porta, oba, vamos fazer um negócio com alguém. E foi aí o seu ingresso no mundo do ensino de idiomas. Perfeitamente, porque eu comecei dando aulas em casa para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, e até que chegou o momento que eu já não tinha mais tempo livre para ter mais um aluno. Fui conversar com a minha querida esposa, Vânia. Meu bem, será que você também poderia dar algumas aulinhas de inglês à noite? E eu acho que o lado empreendedor da Vânia falou mais alto e ela disse, por que não? E ela seguiu o mesmo modelo. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, até que ela também já não tinha mais espaço livre para ter mais um aluno. Aí surgiu a metodologia Wizard e começou a surgir a primeira unidade Wizard na sua casa. Então, nesse momento, Murcino, ainda não abri a escola. Olha só que curioso. Uhum. Eu mantive meu emprego na Champion, que era a empresa para a qual eu trabalhava, e, paralelamente, eu dava essas aulas. Então, aqui já está uma dica aqui para os nossos queridos amigos. Muitas vezes a pessoa tem um projeto e ela pensa, eu vou largar o emprego e eu vou me dedicar exclusivamente. E aqui no livro aconselha que nós não devemos fazer isso. Nós devemos conduzir os 2 trabalhos simultaneamente. E só devemos largar o emprego, Porcino, quando a nossa atividade paralela estiver sendo mais rentável do que o emprego fixo. Muito bem, mas deixa eu responder a sua pergunta. A sua pergunta foi em que ponto que surgiu a Brasília Azul. Exatamente. Então, em determinado momento, eu precisava me deslocar para o interior do estado de São Paulo para oferecer o produto, o conceito, a marca, a escola que nós acabávamos de abrir, então, que foi a Wizard. E o carro que eu tinha naquela época era uma Brasília Azul. E eu tenho muitas histórias bonitas que eu guardo com muito carinho de viajar para o interior do estado de São Paulo com a tal da Brasília Azul. Uma coisa que sempre surge como pergunta, da onde veio o nome Wizard? Eu morei nos Estados Unidos por muitos anos, tanto na época que eu era solteiro, depois mais tarde casado, tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos e durante todo esse tempo que eu morei lá, tem um clássico, uma história infantil clássica, muito conhecida do público americano, chamado The Wizard of Oz, ou seja, o Mágico de Oz. E essa história, o Mágico de Oz, Porcino, é uma história de superação. Ela relata a história de uma menininha chamada Dorothy, que ela sai do Kansas e ela quer ir de encontro ao mágico, que em inglês é Wizard. E ela faz uma caminhada, sua trajetória, acompanhada de 3 personagens. Ela é acompanhada de um leão, ela é acompanhada de um homem de lata e ela é acompanhada de um espantalho. E de um cachorrinho chamado Totó. E esses 3 personagens, cada um tem um sonho. O leão, ele se considerava uma pessoa muito medrosa. Ele queria ter coragem. O homem de lata, ele se considerava uma pessoa muito triste. E ele queria ter um coração e amor pelas pessoas. Já o espantalho, ele se considerava uma pessoa muito fraca da mente e ele queria ter inteligência. Acontece que ao longo da trajetória, do percurso que eles fizeram até chegar no mágico, eles tiveram que vencer barreiras, transpor grandes obstáculos e ao longo dessa caminhada, cada um se provou ser vitorioso, porque o leão acabou descobrindo que ele tinha toda a coragem que ele já almejava. Bastava ele explorar o seu interior. O homem de lata se provou ser muito caridoso, muito carinhoso, muito amoroso. Bastava novamente ele explorar o seu interior. E o mesmo aconteceu com o espantalho, que, embora imaginasse que não era inteligente, mas se provou ser a pessoa mais inteligente do grupo. Então essa é a grande história de superação do clássico americano. E eu penso que a Wizard, inspirada então neste conto, ela se transformou numa atividade educacional em que as pessoas superam seus limites, vencem barreiras e realizam seu potencial. Sr. Carlos, o senhor tem quantos filhos? Quantos trabalham com o senhor na empresa? Que posição eles ocupam? E como é trabalhar com os filhos? Então, eu acredito que todo pai que tem um empreendimento próprio, ele tem um sonho.
E esse sonho é que os filhos possam se identificar com a atividade do negócio da família. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, por cima. Eu tenho 6 filhos, os meus filhos variam desde 12 anos até 32 anos. Os 2 mais velhos você conhece, são o Charles e o Lincoln. São formados nos Estados Unidos também, e quando eles se formaram, eu tive uma conversa bastante assim, franca, íntima com eles. Eu disse: meus filhos, o pai vai dar total liberdade para vocês. Se vocês sentirem a vontade de trabalhar no negócio da família, as portas vão estar abertas e vocês vão ser muito bem-vindos. Se vocês, porventura, se sentirem mais à vontade, fazendo um voo solo, buscando outras oportunidades, vão ter todo o meu apoio. Então, por que eu me considero privilegiado? Primeiro, porque eles se identificaram com o negócio da família. E segundo, Porcino, é pela própria competência e habilidade deles gerarem resultado. Porque também não adianta o pai trazer a família para dentro de casa, mas esses membros da família não terem a competência necessária, os skills necessários para realizarem a missão proposta. Depois tenho 2 filhas, a Thaís, com 25 anos, e a Priscila, com 23 anos. Ambas também atuam na empresa, uma no setor pedagógico, outra no setor de comunicação. E os 2 menores estão em fase de formação. Que bonito, que bonito. E nós temos uma surpresa para o senhor. Nós vamos assistir agora alguns depoimentos dos seus filhos falando a respeito do senhor Carlos Wizard Martins. Toca o VT. Carlos Martins, para mim, ele é um exemplo de pai, um exemplo de avô. Muitas pessoas que falam que eu sou a Carlos Martins mulher. Ele é muito corajoso. Precisa ter muita coragem para fazer as coisas que ele faz. Eu aprendi muito. Na verdade, meu pai sempre foi muito dedicado à igreja, né? O Carlos Martins, ele é um homem que ele gosta de demonstrar afeto aos seus funcionários. Para mim, ele representa um exemplo. Desde que a gente acordou, não teve um dia que ele não estava sentadinho lá lendo as escrituras dele no sofá da sala, que está todos os quartos em volta. Ídolo, um exemplo para toda a minha família. E como meu pai é um bispo, eu tenho certeza que o exemplo veio do meu avô. Desde que quando ele era jovem, ele morou nos Estados Unidos e o desejo dele era voltar a estudar na BYU, na Brigham Young University. Mas, devido financeiramente não termos condições, levou algum tempo. Nisso nós tivemos os gêmeos, aí levou mais um tempinho. Então, quando os gêmeos tinham 2 anos, que ele conseguiu então ser aprovado para estudar na universidade. Então nós ficamos lá por 3 anos, somente ele foi para a escola e eu fiquei no apoio em casa com as crianças e ainda cuidando de outras crianças para ajudar no orçamento da família. Eu me considerava a pessoa mais pobre de todos os estudantes da BYU. Nosso orçamento era muito, muito limitado. Mas a gente sempre ouviu aquilo que o profeta disse, não façam dívidas, e a gente vivia, toda semana fazíamos o nosso orçamento e pagávamos o nosso dízimo. Eu acho que o Senhor nos abençoou muito, porque ficamos durante aqueles 3 anos, não tivemos problemas de saúde. Foi um tempo muito abençoado. Então, eu acho que o Senhor estava conosco, porque a nossa determinação de pagar o nosso dízimo e cumprir os mandamentos. Teve um ano, que foi o último ano, que foi o mais difícil da escola. Ele fez uma meta de ir ao templo, mas ele trabalhava período integral. Quer dizer, ele trabalhava na BYU 4 horas e ainda fazia um outro trabalho para ajudar mais. Estudava período integral. Mas ele fez uma meta de ir ao templo toda semana. Ele ia no primeiro horário, das 5:30 da manhã, do templo de Provo, todas as terças-feiras. Ele cumpriu aquilo, e aquilo que foi a bênção na vida dele. Que o Senhor abriu a mente dele e ele conseguiu tirar as notas e foi uma bênção muito grande. O compromisso que ele fez com o Senhor reverteu em bênçãos na vida dele. Foi muito legal. Então nós realmente sentimos a mão de Deus na nossa vida lá nesse período que a gente estava lá. Sentimos muita falta da família no Brasil, do clima daqui, estranhamos bastante a neve. Teve muitos desafios. Eu tive que tirar a carteira de motorista lá, que eu não dirigia, ele não tinha tempo, tinha que dirigir. Foi uma porção de coisas que mudaram na nossa vida, mas foi um tempo de progresso também. E daí, de repente, ele não tinha mais horário.
Ele saía às 6 da tarde e ficava até às 9, 9h30 da noite, dando aula todos os dias. E quando o aluno era mais fraquinho, novinho, ele dizia assim, esse fica com você, para ele pôr os mais adiantados com ele. Então, eu também tive a chance de ensinar alguns alunos. Foi uma experiência muito boa, mas percebemos que logo ele estava ganhando mais dando aula do que ele ganhava trabalhando às 8 horas. Eu conheci o Carlos Martins há 20 anos atrás, quando ele me convidou para trabalhar com ele. E quando eu vim para cá, ele falou, Baroni, você vai ser a minha mão direita aqui. Porque a esposa dele trabalhava com ele junto e ele quis aliviar um pouco o trabalho da esposa. Quando eu entrei aqui tinham 90 funcionários. Ele conhece todos os funcionários pelo nome, ele é detalhista. Mas hoje nós temos quase 500 funcionários. E ele ainda, não sei se conhece todos, mas ele faz questão de chamar cada funcionário pelo nome. De tudo que ele sempre ensinou, acho que o valor do trabalho sempre foi... A gente sempre aprendeu a ganhar tudo com o trabalho, nunca foi tudo de mão beijada. E a gente aprendeu isso, que se a gente quisesse alcançar algo, seja dentro da igreja, na vida, ou com os filhos, era através do trabalho, dedicação. Nada ia vir de mãos beijadas do céu. Eu vi como um grande trabalhador. Eu via até pouco, às vezes, quando era muito criança, eu via ele pouco, porque ele chegava tarde, saía cedo, né, muito corrido. Mas o que me marcou muito é que quando ele estava em casa, ele estava com a gente, ele ficava com a gente. Então, se a gente ia jogar bola, se a gente ia passear, tomar um sorvete, ele estava conosco, né? E isso lá no começo, quando eu era pequeno, até na minha juventude, como ele trabalhava muito, a gente tinha pouco tempo, mas o tempo que tinha muita qualidade. Pro meu dia era quinta-feira. Era o dia mais esperado da semana, a gente podia escolher a programação, a gente podia escolher o que queria fazer. E o engraçado, assim, que a gente podia fazer o que a gente quisesse, mas eu não me lembro da gente escolher coisas grandiosas, e sim a gente que era o dia com o pai. Eu até me lembro uma vez, uma amiga minha da escola perguntando, então se você pode pedir o que você quiser, por que você não pede aquilo ou isso? Mas o legal mesmo não era o pedir o que a gente quisesse, era tal momento com o pai, uma coisa que ele sempre se preocupou muito com a gente. Que ao mesmo tempo que ele sempre se preocupou em estar muito ausente por causa dos negócios, ele sempre, para mim, foi um pai muito presente em todas, festa junina, festinha de escola, apresentação, ele era o primeiro da fila, o primeiro da cadeira a estar lá, então sempre foi muito presente na nossa vida, sim. Ele gosta de fazer entrevistas e saber todos os detalhes dos filhos, da vida dos filhos, o que está acontecendo. Então, desde minha primeira paixão, ele sabia de tudo, porque vinha perguntar e queria saber como que era, quem que era, o que estava acontecendo, quais eram as regras. E então ele sempre fez questão de ter um diálogo muito aberto. Foi sacrifício? Foi. Mas eu acho que valeu a pena também, porque ele usou esse tempo para ensinar as crianças, conversar com eles, foi algo muito produtivo. Tem um momento para ficar com ele. Quarta-feira para todo dia ir na atividade na igreja e quinta todo dia ir no templo. Olha, nós temos a meta de toda quinta-feira ao templo. Então, eu acredito sim que todos podem ir ao templo, porque ele é uma pessoa com tantos negócios, mas 6h30 ele está chegando aqui para ir ao templo na quinta-noite. Todo exemplo que ele passou isso para os filhos, né? Então, e é uma coisa que vai passando de geração em geração. Né? Então, meu marido, eu vejo que ele é muito parecido com o pai. Ele tem muitas coisas que ele traz para casa. Então, muitos princípios da igreja, muitas prioridades que ele coloca na vida, família, igreja e muito trabalho. Como ele se dedicou muito na igreja, nos chamados que ele recebeu como bispo, presidente da Estaca, depois até serviu como presidente de missão, ele deixou uma única lição para mim, que seria executar o seu trabalho com dedicação. Então ele sempre foi um bispo que se dedicou, um presidente de Estaca que realmente colocou muito tempo, né? Os domingos a gente só via ele na hora do almoço e depois não via mais, quer dizer, estava sempre dedicado à igreja. Ele deixou uma grande lição para mim, que dentro da igreja a gente tinha que levar as coisas com seriedade, quer dizer, receber um chamado e executar com dedicação. Muitas vezes a gente viajava, tinha que voltar no sábado, por exemplo,
porque no domingo ele tinha que estar na igreja. Ele é muito em prol da obra missionária. Uma pessoa assim muito voltada para a obra missionária. Não pode ver uma pessoa sem falar da igreja, sem falar que ele é membro, sem convidá-la para uma atividade. Então, ele gosta muito de fazer reuniões familiares aqui em casa, trazendo amigos, pessoas para fazer a reunião familiar e nessa ocasião ele falar da igreja. Ele é uma pessoa que ele pensa bastante quando ele quer uma coisa, então ele sabe dar as voltinhas dele, ele sabe para chegar onde ele quer. Valeu a pena o esforço, o sacrifício e realmente a gente pode sentir as bênçãos de Deus na nossa vida diariamente. E a gratidão é algo que a gente tem que cultivar na nossa vida. Qualquer chamado, qualquer designação, onde o Senhor quiser que a gente sirva, que a gente esteja sempre pronto para servir. Bom, senhor Carlos, gostou dos depoimentos? O que o senhor achou? Realmente traz emoção para a gente ter essa oportunidade tão, digamos assim, de uma fala tão sincera e íntima, daqueles que nós vimos crescer, se formar e que hoje estão lado a lado com a gente, dividindo as responsabilidades, atendendo os clientes, sonhando maior e, acima de tudo, com o foco na educação, o foco no empreendedorismo, um foco de transformar o nosso país num país bilíngue. Bom, querido internauta, nós vamos agora para um pequeno comercial, vamos fazer uma paradinha e no próximo bloco nós vamos voltar com o senhor Carlos Luiza Martins, quando ele vai falar um pouco sobre o empreendedorismo e o mercado de franquias. Aguarde um minutinho e nós já voltamos.